o fim do papado de Francisco, a igreja então entra no período conhecido como sede vacante, do latim sedes vacans, que significa o trono está vazio. No direito canônico da Igreja Católica, corresponde ao período em que a sé episcopal está sem ocupante. O site do Vaticano já estampa que o trono está vazio. Carissimi fratelli e sorelle. Agora, o responsável para a eleição do novo Papa será o carmelengo da Igreja Católica, Kevin Joseph Farrell. Ele desempenha funções de cuidados com o pontífice e o pontificado. E com a morte do chefe máximo do catolicismo nesta madrugada, ele não só absorve as funções de Francisco, como também é o responsável por organizar o funeral e o conclave, que deve ser realizado de 15 a 20 dias após a morte do argentino. A medida permite um período de luto e que cardeais de todo o mundo se desloquem ao Vaticano. O conclave é formado por um colégio dos cardeais, composto por clérigos católicos de alto escalão do Vaticano. De todos os 138 cardeais elegíveis para votar, 110 foram nomeados pelo Papa Francisco. Este grupo é notavelmente mais diverso do que os anteriores, com uma representação maior da Ásia, África e América Latina e espelho do objetivo do falecido Papa de ampliar o alcance da Igreja. Um destes cardeais será escolhido. A votação acontece a portas fechadas e a eleição do novo Papa será na tradicional Capela Sistina. As cédulas são queimadas após cada rodada e o vencedor precisa obter ao menos 2/3 dos votos. Assim que o resultado é definido, o decano dos cardeais pergunta ao eleito se ele aceita a nomeação. Caso concorde, ele se torna Papa imediatamente e assume a liderança da Igreja Católica. O novo pontífice, então, escolhe o nome pelo qual será conhecido ao longo de seu papado, seguindo uma tradição secular. A comunicação do resultado ao público segue um rito tradicional. Um fogareiro é instalado na Capela Sistina para informar os fiéis reunidos na Praça de São Pedro e a imprensa mundial. Se a fumaça que sai da chaminé é preta, significa que ainda não houve consenso. Quando a fumaça branca aparece, o mundo sabe que um novo Papa foi escolhido. Desde o início do século XX, nenhum conclave durou mais do que 5 dias. Francisco foi eleito na 5ª rodada de votação em 2013, no 2º dia de conclave. Saiba agora alguns nomes cotados para a sucessão de Francisco. Na lista aparecem cardeais de várias partes do mundo. Da Europa são cotados Pietro Parolin, nascido em 1955 em Schiavon, na Itália, é o atual secretário de Estado do Vaticano, ocupando o 2º posto mais importante na hierarquia da Santa Sé desde 2013. Foi o primeiro cardeal nomeado pelo Papa argentino em 2013. Diplomata experiente, recentemente em entrevista ao jornal italiano La Repubblica, fez coro às posições de Francisco sobre a construção de um caminho de acordos de paz nos conflitos ocorridos no leste europeu e no Oriente Médio. Outro europeu cotado é o cardeal italiano Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, equivalente à CNBB brasileira e colaborador do Papa em temas internacionais. Ele foi escolhido como mediador na guerra da Ucrânia, enviado a Kiev e Moscou. Ele foi nomeado por Francisco em 2019. O cardeal Pier Battista Pizzaballa, de 59 anos, é outro italiano na lista de cotados. Mais jovem, chefia o Patriarcado Latino de Jerusalém. Há mais de 30 anos vive na Terra Santa e conhece profundamente os temas do Oriente Médio, outro assunto caro ao Papa, nomeado por Francisco em 2023. Ainda da Europa, o cardeal Jean-Marc Aveline. Nascido na Argélia, Aveline é o arcebispo de Marsella, na França. Nomeado cardeal em 2022, é defensor do diálogo interreligioso e da causa dos imigrantes. Era visto como favorito de Papa Francisco
Francisco para sucedê-lo. O cardeal húngaro Péter Erdő, de 72 anos, também é um dos cotados. O arcebispo de Budapeste é visto entre os círculos conservadores da Igreja como um nome para se contrapor às ideias de Francisco. Ele foi nomeado por João Paulo II em 2003. Ainda entre os cardeais em discussão aparece Peter Turkson, de Gana, ex-chefe do Pontifício Conselho Justiça e Paz. De perfil progressista, já foi cogitado em diversas ocasiões como uma possível opção para o papado. Ainda no continente africano aparece o cardeal Fridolin Ambongo Bezungu, da República Democrática do Congo. O arcebispo de Kinshasa, desde 2018, tem 65 anos. É tido de perfil conservador. Ele já se desentendeu publicamente com Francisco quando rejeitou um decreto que determinava que a Igreja deveria dar bênçãos a casais homossexuais, argumentando que isso não pode ser implementado na África sem que os cristãos se exponham a escândalos. Da Ásia, o mais cotado é o cardeal Luiz Antônio Tagle. Nascido em 1957 em Manila, nas Filipinas, ele é o atual cardeal arcebispo de Manila. É considerado o Francisco asiático. Compartilha a visão do Papa em temas como ecologia, justiça social, o combate à pobreza e a defesa dos direitos humanos. Dos Estados Unidos aparecem pelo menos 2 cotados. O cardeal Wilton Gregory, o atual arcebispo de Washington, conhecido por seu compromisso com questões de justiça social, igualdade racial e por seus esforços para combater o abuso sexual dentro da Igreja. Ele ainda tem defendido fortemente ações contra as mudanças climáticas. E o cardeal Blaise Kupik, nascido em 1949 em Omaha, é o arcebispo de Chicago. Ele é visto como um líder progressista e um defensor de uma igreja mais acolhedora e voltada para as necessidades dos marginalizados.